Fala galerinha do canal aqui do Raciocina, beleza? Tô aqui mais uma vez com o professor Tiagão, revisando umas ideias interessantes aí para os vestibulares da UFSC e da UEPG, beleza? Uma questãozinha hoje, cara, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, sobre indução eletromagnética, ele falou mais ou menos assim, ó, dá uma energia comigo aí, ó. Uma espira quadrada com 10 centímetros de lado e resistência total igual a 2 micro-ohm está situada no plano XY conforme a figura A abaixo. O campo magnético é aplicado perpendicularmente ao plano dessa espira, variando conforme mostra o gráfico B abaixo. Escreve o campo magnético B em função do tempo, segundo a lei de indução de Faraday, o que for correto. Vamos lá. Galera, é o seguinte, né? Qual é que é a proposta de Faraday? Qual é o esquema? Primeiro, o que é fluxo magnético? Fluxo magnético, ele existe quando a gente tem um campo magnético, representado pelas linhas, né? Inseridos dentro de uma espira. Por exemplo, se eu for pegar esse... Pô, esqueci o nome de novo. Do HD. Se eu for pegar esse HD aqui, se eu botar linhas de campo aqui dentro, ó, são linhas que passam por aqui por dentro. Então, com certeza, o fluxo magnético, quando o campo é perpendicular ao plano dessa espira, veja de novo, quando o nosso campo magnético, o nosso vetor B, é perpendicular ao plano dessa espira, o fluxo magnético seria máximo. Se ele for paralelo, seria zero. Então, com certeza, esse fluxo aí ele depende dessa intensidade do campo, né? Da área dessa minha espira, porque quanto mais espira, mais linhas cabem, e automaticamente desse ângulo formado entre o vetor B e o plano da espira. Então a gente iria usar o seno, né? Tem uma porrada de livro que usa, turma, a ideia do cosseno da normal do plano da espira. Mas não precisa, né? Basta pegar o plano da espira e a linha de campo, beleza? Então o ângulo formado entre o vetor B e o plano da minha espira seria o que depende aí o fluxo magnético, né? Feito isso, ele perguntou pra gente aí, ó. O fluxo magnético em uma espira é máximo, né? Nesse intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. E vale tanto. Primeiramente, vamos ver se é máximo ou não, né? Nesse gráfico aqui ele mostra, ó, temos o plano da minha espira ali, é um planozinho quadrado, beleza? Então quer dizer que o nosso fluxo ele é perpendicular, né? Então veja bem, ó, o campo começa máximo. Pô, se o campo é máximo, o fluxo é máximo. Depois ele diminui, depois ele fica zero, depois ele aumenta, depois ele fica constante, depois ele diminui. Ou seja, o máximo fluxo que nós temos aqui é o fluxo 0,8, beleza? Então com certeza até essa parte aqui tá ok. Agora vamos ver se ele vale 8 vezes 10 nessa menos 3, 10 na menos 8 vezes menos 3 telas ao metro quadrado. Vamos jogar aqui pra gente, veja lá, ó. Eu sei que fluxo, cara, se calcula assim, né? Intensidade do campo local, vezes a área, vezes o seno. Mais uma vez, quem é esse ângulo θ? Ângulo entre o vetor B e o plano da espira. Lembrando que existem vários livros que colocam o cosseno de alfa. Quem seria esse alfa? O ângulo entre a normal da espira e o ângulo e o nosso vetorzinho B, né? Mas dá na mesma tranquilidade. Calculando então ficaríamos assim, turma, ó, ficaria intensidade do campo local, 0,8 Tesla. Lembra que ele deu uma espira quadrada de lado 10 centímetros, aí eu passo para metros, beleza? 0,1. Como é área quadrada, elevo o lado ao quadrado, beleza? Então ficaria pra gente aí 0,008, né? Que ficaria 8 vezes 10 na menos 3 Tesla metro quadrado, beleza? Então esse item aí tá relax, esse item tá tranquilo. O outro item ele falou assim, ó. O módulo da força eletromotriz induzida na espira, no intervalo entre 2 e 4 é tanto. Vamos lá? Qual é a ideia da indução? Você vai induzir uma corrente, você vai induzir uma força eletromotriz sem precisar de uma bateria, sem precisar de uma pilha, tá? Esse é o princípio de funcionamento de uma usina, por exemplo. Uma coisinha um pouco mais simples aqui, ó, que o Tiagão trouxe pra gente. Até poderíamos pegar aqui, ó, para ficar mais fácil. Olha lá, ó. Veja bem, aqui eu tenho duas espiras. Veja aqui, ó, são duas espirinhas. Aqui tem um ímã. O fato da presença do ímã aqui já faz com que exista fluxo magnético dentro dessa minha pequena espira. Mas veja que a lâmpada está apagada, significa que não tem corrente. Tem fluxo, mas não tem corrente. O que gera a corrente, o que gera a força eletromotriz induzida é a variação de fluxo, pessoal. Como é que eu vou conseguir variar o fluxo? Pô, eu posso aproximar o ímã e afastar, quer ver, ó? A lâmpada já brilha ali, ó. A lâmpada já brilha ali, ó. Veja lá, ó. Veja. Então, quando existe um aumento do fluxo ou uma redução de fluxo, existe uma variação. Automaticamente, essa minha variação que gera essa tal força eletromotriz, que por sua vez gera uma corrente induzida. E já vou cantar aqui, ó. Veja o movimento dessas bolinhas aqui, ó, que representam os meus elétrons. Veja, quando existe uma redução do fluxo, afasta, essa bolinha se move num sentido, ó. Quando se aproxima, se move no sentido oposto. Olha lá, então, ó. Ó, olha lá. Veja lá, ó.
sentido na entrada, mexe no sentido na saída, se mexe no outro. Então, com certeza, essa é a ideia da resistência à variação de fluxo, né? Quem determinou isso aí foi a lei de Lenz. E aí vem com a pequena regrinha da mão direita que mostra isso aí pra gente. Mas, de forma geral, é por esse motivo que surge a força eletromotriz induzida, né, turma? Então, colocando aqui pra gente poder seguir. Olha lá, variação de fluxo. Então, vou calcular primeiro a variação de fluxo, para depois calcular a minha força eletromotriz. Então, ela ali, ela saiu então, que era no intervalo de 2 até 4, então ela saiu de 0,8 para 0. Então, com certeza, temos aí um campo magnético final 0, o inicial 0,8, a área da espira 0,1 ao quadrado, vezes o seno de 90, que é 1. Então, tá ali. Agora, eletromotriz induzida, como é que se calcula? Dessa forma. A força eletromotriz induzida, esse valor em volt, ele é dado por menos, devido à lei de Lenz, tá? Entra em oposição à minha variação de fluxo, né? Menos a minha variação de fluxo magnético, pelo intervalo de tempo, vezes o número de espiras. Como eu tenho apenas uma espira, né, turma? Esse N aqui seria 1. A nossa variação de fluxo magnético a gente já fez ali, então ficaria assim, ó. Veja lá. Menos da fórmula, com menos da minha variação de fluxo, porque eu estou diminuindo o K, vezes o N, número de espiras, 1, no intervalo de tempo de 2 segundos. Então ficaria pra gente aí 4 vezes 10 dá menos 3 volts, sim. Esse valor de volt que gera uma força eletromotriz, que gera uma corrente induzida, que por sua vez faz com que uma lâmpada, se tivesse colocada nesse circuito aqui, ela iria acender. Beleza? Em frente. Uma outra misturando. Provas de UFSC gostam de trazer essa ideia de mesclar conteúdos, tá? Isso é um lance importante. Sendo a massa de uma espira 20 gramas, que entre o instante em 2 e 4 segundos, ela sofreu uma pequena variação de temperatura correspondente a 10 graus Celsius, podemos afirmar que seu calor específico vale tanto. Cara, eu estou misturando nesse momento eletricidade, eletrodinâmica, eletromagnetismo e calorimetria. Então veja bem, toda vez que uma corrente elétrica passa por um condutor, existe um fenômeno muito conhecido chamado efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica no condutor. Lembrando que isso é fenômeno de corrente elétrica e não de resistência, certo? Quanto mais corrente passa, mais esquenta. Então, com certeza, esse calor está variando a temperatura do fio. Aí lá na calorimetria, a gente chama esse calor de quimacete, calor sensível, lembra disso? Tá? E o que vai linkar um negócio com outro, turma, é a potência. Na física, o que liga as áreas, a mecânica que liga com a elétrica, que liga com não sei o quê, tudo é ligado através da potência, que é a capacidade de transformar um tipo de energia em outro. Nesse caso, eu estou transformando energia elétrica em energia térmica. E essa elétrica veio da variação de fluxo, tá? Então isso é muito importante, nível pesado aqui de prova, tá? Mas seria assim, né? A potência do meu circuito, seria o tal do PUR, lembra disso, né? A nossa DDP ao quadrado sobre a nossa resistência que ele deu ali. Sabemos também que potência é a quantidade de calor transformada no tempo, é a quantidade de energia transformada, né? E esse calor aí é o calor sensível, que macete. Eu vou simplesmente igualar essas duas potências aqui, e no lugar do Qzão vou botar o tal do que macete, tá? Já substituindo, os números ficaria assim, ó. Veja lá. A nossa DDP, a força eletromotriz induzida, tá ela aqui, elevado ao quadrado, que a gente fez antes, né? A nossa resistência, ele deu do nosso pequeno textinho ali, se você for dar um REC ali no nosso vídeo, voltar um pouquinho, você vai ver que vai dar 2 vezes 10 a menos 6, porque ele deu micro, né? E ele deu a massa que está em gramas dessa minha espira, que sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, né? E isso num tempo de 2 segundos. Então tá aí. O que a gente vai ter? Jogando esse mix todo aqui, fazendo essa pequena continha, né? A ideia hoje aqui não seria o cálculo, e sim a ideia, o como fazer, para que você chegue na hora e fique relax, tá? Então ficaria aí o tal do 0,08 Joule grama Kelvin, porque a gente sabe que uma variação de temperatura Kelvin é a mesma variação de temperatura Celsius, né? São 2 escalas centígradas. Então o item tá beleza, o item tá massa pra caramba, item difícil. E aí por fim ele colocou: o processo de aquecimento da espira é causado pela corrente elétrica induzida na mesma. Beleza, cuidado agora. Produzida pelo fluxo magnético. Não, já existia o fluxo. Nesse momento aqui já tem campo, ó, já tem fluxo. Existe a minha variação de fluxo nesse intervalo de 2 a 4, de 5 a 6 e de 8 a 10. É aí que tem variação de fluxo. Então fica esperto, esse item está errado, porque não é fluxo, é por causa da variação de fluxo. Isso é importante. Beleza. E aí ele vem. O sentido da minha corrente elétrica induzida na espira, entre os instantes 5 e 6, é oposto
ao sentido da nossa espira entre 8 e 10, ou seja, o sentido de corrente de 5 a 6 é oposto ao sentido de corrente de 8 a 10. Cara, lembra que eu falei? Quando aproxima e quando afasta os sentidos são opostos? Tava lá, ó. De 5 a 6 o fluxo vai aumentar, o sentido é 1. Não sei se é anti-horário ou se é horário. De 8 a 10 ele vai diminuir. Não sei se é anti-horário ou horário, só sei que é o oposto ao do anterior. Então veja como aqui o fluxo aumenta e aqui o fluxo diminui, com certeza eu tenho correntes em sentidos contrários. Se você curtiu então o nosso videozinho, galera, dá um likezinho no nosso vídeo, toca no sininho, se inscreve no canal, continua acompanhando. O próximo vídeo vai rolar ainda essa semana, mas para ser mais preciso, amanhã, beleza? Vamos com tudo, EPG, UFSC, Raciocínio Física, é nóis!